que aconteceria se o Kevin tivesse conseguido hackear o Omnitrix em força alienígena? Ou como seria se o Ben 10 ele tivesse autismo, TDAH, déficit de atenção, hiperfoco? Será que tendo algum destes transtornos ele conseguiria desbloquear o controle mesh mais facilmente? Bom, veja isso e muito mais no canal Hiperfocando, um canal cujo foco é conteúdos incríveis e que nunca vimos antes aqui na comunidade brasileira de Ben 10 aqui no YouTube. Primeiro link na descrição. E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje eu trago para vocês um vídeo onde vamos imaginar: e se o Ben 10 fosse um vilão? Gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá. E se o Ben 10 fosse um vilão? Essa dúvida é pertinente e já foi um pouco esclarecida na série, né? Afinal, em um episódio de Ben 10 Força Alienígena, que é o episódio Acima e Além, o Ben ele age como um vilão e dá uma peia nos ajudantes dos encanadores, né? E no final descobrimos que era tudo uma farsa, tudo era um plano do bem com o Vomax para incentivar o trabalho coletivo de todos os ajudantes dos encanadores, né? Manny, a Helen, o Alan e o Pierce. Um pouco que vimos que o Ben agindo como vilão nesse episódio já nos dá uma leve noção de quão perigoso ele seria. Ah, galera, só um comentário aqui pra vocês, caso minha voz esteja estranha, que eu tô meio gripado, sabe? Aí, beleza? Se você estranhar, a voz do Daniel tá diferente, é que eu tô meio gripado, beleza? Mas assim, galera, em várias mídias, o ser humano ele é tratado como um ser maldito e asqueroso. Por exemplo, o Goku Black, né? Quem assiste Dragon Ball Super deve imaginar uma cena assim, o Goku Black falando da humanidade, por exemplo. E eu acho interessante essa perspectiva na ficção, ainda mais ao imaginar o Ben como um vilão, né? Porque em um universo onde já temos uma imitação barata, né, a qual é o ser super inteligente, já é um vilão, né? Como que o Ben poderia ser mais perigoso? Simplesmente porque o Ben vilão, ele teria motivos diferentes. O Albedo, ele simplesmente quis voltar à sua forma galvaniana e se vingar do Azimuth. E mesmo tendo uma natureza rude, ele demonstrou uma atitude gentil e agradável com seus aliados. O exemplo mais notável é no episódio O Dobro ou Nada de Ben 10 Supremacia Alienígena. O Albedo, ele não culpou o Hug por arruinar a sua chance de se tornar um galvaniano completo novamente. Só que em vez disso, ele culpou foi o Ben, né? Apesar do fato de que foi o Hug que mentiu pro Ben, pra Gwen e pro Kevin, que o Albedo estava construindo um dispositivo de juízo final, que é a razão pelo qual a equipe foi atrás do Albedo e tudo mais. Embora a razão pela qual o Hug fez isso foi porque ele não queria que o Albedo deixasse ele, sabe? Mas mesmo assim o Albedo ainda teve assim a compaixão com o Hug, né? E acabou acusando que os culpados foi o Ben. Então assim, logo um Ben vilanesco, ele seria bem provável de não ligar pra nada e não teria o mínimo de humanidade como o Albedo demonstrou ter. Humanidade no sentido de ser atencioso e agradável, sabe? Porque se for levar o pé da letra, o Albedo não é um humano, né? Não tem uma humanidade porque ele é um galvaniano no corpo de um humano, né? E eu creio que o Ben, como um vilão, ele não teria um objetivo tão simples. Afinal, os objetivos do Albedo sempre foram simples até certo ponto, né? Tipo, voltar à forma galvaniana e depois se vingar do Azimuth. Pronto, só isso. Embora as formas de fazer isso sejam complexas e tudo mais, os objetivos são fáceis e simples de se explicar. Agora, o Ben vilão, não. Eu já vou te contar o porquê disso, né? E se você tá curioso pra saber como é esse Ben vilão, já deixa o like aí, deixa o comentário aí se você tá gostando da ideia, o que é que você imagina do Ben vilão. E se não for inscrito, se inscreve aí pra gente bater a meta de 300 mil inscritos, beleza? E assim, é engraçado a gente tá aqui fazendo um belíssimo What If, o Ben Prime como vilão, porque que assim, é meio que redundante a gente fazer isso. A série já nos entregou a resposta, várias respostas na verdade. E já vou dizendo, o negócio, meu filho, é muitíssimo complexo. Bem malvado, tomaria tantas escolhas ruins que seria difícil fazer uma contagem. A série nos apresentou vários bens alternativos que são do mal. Um deles, na verdade, seria mais próximo de anti-heróis, se a gente for ver, né? E agora, os outros dois, né, eles são a definição de maldade. O Ben Irado, ele fez um sistema de trabalho escravo e dominou a versão de Bellwood do seu mundo, né, que agora chama de Benwood, e os seus mentores foram o Maltruante e o Vilgax.
né? Aquilo que eu falei antes, de um bem vilão ser muito mais frio, é verdadeiramente muito certo. Eles não parecem ceder pra nada e gostam da maldade. É só ver o Vilgax, por exemplo. Mesmo com todas as atitudes, com todas as atrocidades que ele já fez, ele se importa com seu povo. Já o bem irado, ele não liga de escravizar seres de sua própria espécie e privá-los de comida e também de água. O cara é tão escrupuloso que fez os escravos eles caçarem a corda do maltronte mesmo depois dela ter sido achada. Além disso, ele constantemente agia mal, mesmo com quem se portava com ele, como o Hulk. Mas o tema principal desse vídeo é o que aconteceria se o Ben 10 fosse um vilão. E o bem irado mesmo, ele sendo, não responde tão bem essa pergunta quanto o bem malvado. Por causa que o bem malvado, ele tá na essência do personagem. A história de ser um bem, só que malvado. Tipo assim, a gente sabe que o bem irado também é, mas a sua essência, a pegada dele é no Mad Max, né? A inspiração dele é no Mad Max. Agora, a essência do bem malvado é literalmente ser um reflexo do bem Prime, mas uma versão do mal. Lembra que eu falei que toda a história para um bem ser do mal tem que ser muito complexa? A história do bem malvado é sem dúvidas a mais complexa até mesmo do que o Ion, por exemplo, né? Ele fala que mal é relativo, né? Para ele, maldade é relativa. Tantos Zeus do mal? Maldade é relativa. Mas por que isso? Por que disso? O bem malvado ele gosta de ser mal, desde coisas pequenas como esconder intencionalmente explicações sobre a existência de vários bens para o bem ser o Omnitrix, para manter o terror nele. Isso é impossível! Não é não, mas eu entendo que nada disso faz sentido do seu ponto de vista. Se eu fosse bonzinho, eu explicaria por que tenho que acabar com você. Mas eu não sou bonzinho. Até coisas maiores, como atacar e atormentar sadicamente os bens do bem. Ele também fala mais devagar do que o Ben Prime, tem um senso de humor bem ácido. Limpando o corredor 10. E o Matt Jungenberg, ele explicou muita coisa de Ben 10 pra gente, né? O cara é um ícone, né? É um artista de storyboard e diretor de animação. E ele foi o showrunner-chefe de Ben 10 Omniverse. E em uma promoção, né? Uma promo da série, ao falar dos bens alternativos, ele fala que pra ter sentido não poderia ter apenas bens do bem. Aí ele explica o bem malvado, a explicação que ele nos dá basicamente esclarece tudo. Ele explica que o bem malvado tem a mesma história do Ben Prime, com a diferença de que ele fez escolhas ruins em vez de boas, sabe? Então isso já abre para nós um leque de possibilidades pra gente pensar como é que seria o bem do mal, né? O Ben 10 sendo um vilão, porque assim, a gente poderia pensar naquela hipótese, né? Que eu até fiz uma teoria há muito tempo, né? Sobre isso, que no caso é uma teoria pro bem irado, né? Até o Vini, ele fez um vídeo mais atualizado dessa teoria, né? Falando assim, como é que teria se na verdade o bem irado é o bem da realidade onde no final da supremacia alienígena, o bem ele deu ouvido ao que o Vilgax falou e tirou todo o mal da Terra. Aí fica aquela coisa, a maldade é relativa. Então, meio que ele continuou sendo ali o vilão, né? Vamos dizer assim. Porque a maldade é algo que sempre vai existir. Não tem como tirar o mal, assim, literalmente, sabe? Então, basicamente, essa teoria, né? Algo que, assim, na época a gente fez sem nenhum embasamento, assim, nas afirmações de diretores e tudo mais. Porque naquela época era o começo do canal, assim, a gente não tinha tanta noção que nem tem hoje em dia de Ben 10, né? Porque Ben 10 sempre vai se atualizando e sempre é algo assim que a gente vai consumindo cada vez mais com o tempo e aprendendo a cada dia. E aí o Vini, ele fez um vídeo mais, né, apresentando sim o que os diretores falaram. Mas assim, nesse caso, eu acho que essa história do Ben, ele tomar essa decisão ruim em relação a seguir o conselho do Vilgax, não seria mais para o bem irado, mas sim para o bem malvado, porque essa é a história que o Matt Jungenberg falou dele. Sei que o Derek White, ele falou que o bem malvado não tem assim uma história, né? Mas assim, se a gente for dizer, quem é que tá certo? Assim, o Matt Jungenberg, ele foi sim um pupilo do Derek, aí fica meio complicado de dizer quem é que tá certo e quem é que tá errado. Mas se a gente for realmente assim analisar profundamente, né, pra dizer qual das duas afirmações tá mais correta, o Derek White, ele foi diretor de As Benners of Universe e membro ativo nas reuniões de história da série, mas ele não participou diretamente da criação dos episódios, diferente do Matt Jungenberg, que ele foi diretor aí de animação, como eu falei, né, showrunner de Benners of Universe. Então assim, não é que ele era maior que o Derek, mas eu diria que eles têm nível assim na hierarquia, né, da staff de Ben 10. Ou é próximo ou é igual, entendeu? Então assim, uma pessoa esclarecer é mais em conta a gente considerar do que uma pessoa que oculta. O Derek tá ocultando informações do bem malvado, mas o Matt Jungenberg, ele tá esclarecendo. Então sim, o Matt Jungenberg, ele tá certo no que ele fala. A gente pode considerar assim que o bem malvado, ele tem a mesma história do Ben Prime, só que ele tomou decisões ruins. Eu acho que é o mais correto
correto a gente se pensar. Então, galera, basicamente é assim, a gente pensar como é que seria o Ben Prime e não necessariamente assim o Ben malvado, o Ben irado, né? Porque esses são bens alternativos, mas a gente pensar no Ben Prime que a gente conhece a história dele, só que se ele fosse um vilão, porque assim, a gente só teve ideia de como é que seria um Ben 10 vilão no episódio Acima e Além, mas era só uma ensinação. Mas como é que seria um What If que a gente tá fazendo aqui do Ben Prime, né? Sendo assim um vilão, mas seguindo esses moldes aí do bem malvado, de que é a mesma história, só que seguiria ele tomando decisões ruins. Então assim, galera, basicamente você pensar toda a trajetória do Ben em certos momentos, né, que ele tomou decisões boas, ele basicamente tomando decisões ruins. Se você for parar para analisar o Ben Prime, mesmo que a gente conhece, herói, né? Ele já tomou, assim, realmente decisões ruins, mas pelo fato de muitas das vezes se mostrar imaturo, né? Como na vez que ele aceitou, né, que o Kevin hackeasse o Omnitrix, o Azimuth avisou que não fizesse, ele fez, aí perdeu os ares, né? Teve toda aquela coisa, né? Aí transformou o Kevin num monstro de novo, né? Teve as consequências dos atos dele. Foi uma decisão ruim, mas foi feita por imaturidade e não por maldade, né? Mas eu imagino que um Ben 10 vilão, ele não teria limites, assim como o Ben irado, por exemplo, né? De maltratar alguém, realmente machucar e até matar, entendeu? Porque o Ben Prime que a gente conhece, né? Assim, a gente imagina que ele tem uma conduta de que ele não mata seus inimigos, porque ele é um herói e tudo assim, dependendo da realidade a gente pode considerar isso. Por exemplo, o Ben de Corrida contra o Tempo, ele achou que tinha matado o Ion, ele atacou o Ion na intenção de matar, então ele não tinha essa conduta de que heróis não matam. O Ben Prime, eu sei que eu já falei sobre isso, que o Ben, ele falou no episódio Na Noite do Pesadelo Vivo que heróis não matam, só que isso ali é meio redundante a gente pensar, porque foi o Ben num sonho do Albedo, né? Então não foi o Ben realmente, né? Foi que o Albedo imaginaria o Ben falando, sabe? Matou ele! Não, eu não matei. Eu não mato. E a gente sabe que ele teve intenção, por exemplo, de matar o Kevin, mas geralmente ele não faz isso, né? Então a gente tem assim essa ideia de que não, o Ben ele geralmente não mata os inimigos, só se fosse numa situação extrema com o nome do Kevin. Então, galera, basicamente assim, o Ben nessa realidade onde ele seria um vilão, o Ben Prime que a gente conhece, as decisões que ele tomaria seriam totalmente assim o contrário do que a gente conhece que o Ben trouxe para cumprir o propósito do Omnitrix, que é trazer a paz intergaláctica entre as espécies. Não, ele só tomaria decisões ruins simplesmente pro seu próprio prazer, por ele ser mal, entendeu? Então ele mataria sim os inimigos dele. No caso, na questão do Kevin, ele mataria sim o Kevin. Imagina, o Ben, ele se transformando no Equeco Supremo e realmente ele usando o fim sônico, aí só mais um deve bastar e realmente ele fazer isso, acabar matando o Kevin, entendeu? Então, galera, é um leque de possibilidades. Se você pensar, não, o Ben nunca matou o Vilgax, aqui ele poderia matar o Vilgax. Ou o Ben, em vez de proteger algum ente querido dele, não, ele deixar se machucar, ou realmente trair assim, de maneira cruel, as pessoas que são próximas a ele, trazer uma má fama realmente assim, que o Will Aranha dizer, não, ó, Ben 10, ele é uma ameaça e realmente ele mostrar que tá entendendo? Em vez de ter pessoas sendo fãs de Ben 10, na verdade teriam medo, sabe? Mas seria um vilão assim muito perigoso, muito poderoso. Imagina um Ben 10 vilão podendo se transformar no Alien X. Cara, se você parar pra pensar, que bom que o Ben Prime que a gente conhece, ele é um herói. Porque imagina o Ben tendo toda a trajetória que ele teve, só que sendo um vilão e ainda mais podendo se transformar num sábio celestial. Que nem o Proctor Servants falou, a tempestade. Ele poderia usar poderes cósmicos, sobrenaturais, superpoderosos de seres onipotentes, né? E isso nas mãos dele mostraria que o pior vilão de Ben 10 seria o próprio Ben 10. Mas então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários a sua opinião. O que mais o Ben faria se ele fosse um vilão, Ben Prime mesmo que a gente conhece, tivesse uma pegada assim mais parecida com o Ben irado, com o Ben malvado, né? Segundo aí as informações do Matt Wingbeck que ele passou pra gente. Então é isso. Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!